O produtor rural pessoa física que ele opta pela comercialização, ele vai recolher 1,2% de INSS, 0,1% de RAT, 0,2% de Senar. O total é 1,5%. Quem é que recolhe? Depende. Se o produtor rural ele estiver vendendo para outro produtor rural ou então pessoa física ou um adquirente que reside no exterior, ele é responsável pelo recolhimento do fundo rural. Tá? Então, ele é responsável se ele estiver vendendo para outra pessoa física. Se o produtor rural, pessoa física, estiver vendendo para uma pessoa jurídica, o responsável pelo recolhimento é a pessoa jurídica, não é ele. Inclusive, este é o tema da ADI 4395. A ADI, só para vocês entenderem, é uma briga judicial que está acontecendo, onde a gente está esperando a pacificação sobre a subrogação. Porque os adquirentes, e quem entrou com a ação foi a Abrafrigo, eles não querem ter essa responsabilidade de recolher o fundo rural que não é deles. Então, o que eles fazem hoje? Eles descontam do produtor rural e eles recolhem para a Receita. Eles declaram FDRINF e eles recolhem para a Receita. Só que o que é o problema? O problema é que a Receita ela não está aceitando tirar essa subrogação, porque, convenhamos, quem conhece o agronegócio, quem sabe ali do dia a dia do produtor rural, ainda, desde 2021, eu estou tentando mudar essa realidade da contabilidade da tributação do agronegócio. Nós tivemos um avanço gigantesco, porém ainda tem muito produtor rural que não tem a recorrência de honorários mensais com o escritório contábil, não tem a recorrência de contatos com o escritório contábil de maneira mensal. E o que acontece? Pensa comigo, o produtor rural, ele ter que todo mês informar a comercialização para o escritório para que eles façam a informação pré-social e seja feita o recolhimento ali dentro da guia da DCTF Web, por exemplo. Que se tirar a subrogação, na maneira prática é isso que vai acontecer. Para nós, isso é muito bom, porque será uma nova oportunidade, serão mais produtores rurais se regularizando, tendo contato mais próximo ali do contador, será um universo de possibilidades. Só que para a Receita Federal, o que acontece? A Receita ela não consegue. Ela não vai conseguir fiscalizar todos os produtores rurais. Hoje é muito mais fácil ela fiscalizar poucos adquirentes do que fiscalizar 5 milhões de produtores rurais no que tange também fundo rural. Ela começou com a ação lá em 2019 para poder fiscalizar o imposto de renda. Está sendo muito boa essa fiscalização. Só que para isso ela teria que entrar com uma nova fiscalização referente ao fundo rural também. Então, por esse motivo que a Receita até agora ela não baixou a guarda. Por quê? Porque para ela realmente vai ser mais difícil ela fiscalizar mais produtores rurais. Hoje ela fiscaliza apenas os adquirentes, que eles que são responsáveis pelo recolhimento. Se o produtor rural, pessoa jurídica, optar pela comercialização, ele tem 1,75% de INSS, 0,1% de RAT e 0,25% de Senar, o que dá 2,05%. A diferença do produtor rural pessoa jurídica para pessoa física é que o produtor rural pessoa jurídica, ele mesmo recolhe o fundo rural. Então, ele não passa a obrigatoriedade para frente. Ele que faz através da FDRINF, ele envia o evento de comercialização e ele recolhe o fundo rural. Então, se você tiver produtor rural, pessoa jurídica na tua carteira, os adquirentes de mercadoria não descontam dele o valor do fundo rural. É ele que recolhe dentro, ali junto com a folha de pagamento dentro da DCTF Web. As alíquotas do produtor rural, pessoa física, que opta pela folha de pagamento em cima da base salarial, o INSS de 20%, RAT de 1 a 3%, vai depender da atividade. Então, a gente precisa analisar a atividade preponderante do nosso cliente para identificar qual é o RAT dele, que vai de 1 a 3%. Isso quer dizer que ele fica com uma alíquota sobre a base salarial entre 21% a 23% sobre a folha de pagamento. Importante, o Senar no produtor rural pessoa física, ele sempre será via comercialização. Então, o Senar, ele não acompanha a opção do fundo rural. Então, quando a gente está falando do produtor rural pessoa física, sempre vai ter o 0,2% da comercialização. Vamos pensar naquele arroz, tá? Então, aquele produtor de arroz que vendeu R$100 mil para aquele adquirente,
Quando ele opta pela folha de pagamento, ele vai recolher os 21 a 23% sobre a folha de pagamento, mais o 0,2% lá sobre a comercialização. Isso quer dizer que o adquirente da mercadoria vai descontar o 0,2% ainda da comercialização dele. Para que a gente consiga consolidar a opção perante os nossos adquirentes, para que os nossos adquirentes não descontem o fundo rural na comercialização, não é simples e puramente, bom, fiz a minha parte aqui no social e tá tudo certo. Não, a gente precisa comunicar os adquirentes para que os adquirentes não descontem. Hoje, graças a Deus, o mercado ele está mais consciente sobre essa falta de conscientização que muitos produtores rurais têm. Então, hoje, a maioria dos adquirentes já enviam a solicitação da declaração para o produtor rural. Então, é comum no começo do ano a gente ver os produtores rurais mandando as cartinhas dos adquirentes, perguntando se ele opta pela folha de pagamento ou não, tá? Então, mas para que a gente consiga consolidar perante o adquirente, isso quer dizer para que ele não desconta. Eu já vi muitos casos de onde o produtor rural, ele optou pela folha de pagamento e mesmo assim o adquirente estava descontando o fundo rural lá, porque o contador não mandou a declaração. Então, a gente precisa enviar uma declaração para os adquirentes da mercadoria para que eles não descontem o fundo rural ali na comercialização também. Agora, quando a gente está falando do produtor rural pessoa jurídica que optou pela folha de pagamento, 20% de INSS, de 1 a 3% do RAT conforme atividade e 2,5% do Senar. Então, o produtor rural pessoa jurídica, sim, ele vem com o Senar na folha de pagamento. Então, os encargos sobre a folha de pagamento vai ser entre 23,5% a 25,5%. Essa é a grande diferença do produtor rural pessoa física para o produtor rural pessoa jurídica que opta pela folha de pagamento. Fernanda, mas por que você não falou daqueles 2,7% de terceiros que já tem lá dentro da folha de pagamento, junto com a guia do INSS, junto com a antiga GPS, por exemplo? Aqueles 2,7%, e calma, emocionados, eu sei que vocês vão falar, não, mas agora nem precisa mais do 2,5%. Calma, gente, calma. Eu vou explicar para vocês por que eu tenho que falar deles, tá? Salário educação, aqueles 2,7% que sempre o produtor rural, pessoa física, mesmo com muitos julgados, mesmo com muitos processos, o produtor rural, ele recolhia os 2,7% referente a terceiros. Era 2,5% salário educação e 0,2% de INCRA. Esses 2,7%, ele independia da opção do fundo rural. Ele sempre era via folha de pagamento. Então, independente se ele optou pela comercialização ou pela folha de pagamento, tinha o 2,7%. Acontece que em abril do ano passado, em abril de 2024, foi publicado, tá? Foi publicada a Instrução Normativa 285 de 2024, onde ela disse que o produtor rural pessoa física sem inscrição no CNPJ não é sujeito passivo da contribuição para o salário educação. O que acontece? Já tinha, por mais que tinha ali a obrigatoriedade dentro da legislação dos 2,5% do salário educação, nós tínhamos vários processos que já tinham dado causa-ganha para o contribuinte para tirar os 2,5% do salário educação. A única coisa que no ano de 2024, a partir de abril, foi pacificado, dizendo que o produtor rural pessoa física que não tem cadastro no CNPJ, inscrição no CNPJ, não precisa recolher o salário educação. Acontece que nós temos alguns estados no Brasil que têm o nome CNPJ. Exemplo, o estado de São Paulo e o estado de Alagoas. No estado de São Paulo e no estado de Alagoas, o produtor rural, mesmo sendo pessoa física, mesmo tendo a tua tributação como pessoa física, ainda tem o CNPJ. Para esses contribuintes, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cautela, tá? Porque a legislação, ela fala que não pode ter inscrição no CNPJ. Ai, Fernanda, mas o CNPJ não é para folha de pagamento, tá? O CNPJ, eu sei que não é. Mas a legislação, ela não deixa claro nesse sentido. Então, sim, ele pode correr risco para que a gente tenha uma cautela, né? Para que a gente seja precavido. O ideal é que a gente entre com um pedido na justiça, pedindo para que uma autorização para deixar de recolher. Mesmo caso que a Débora perguntou, tá, mas e quem recolheu de abril a dezembro consegue recuperar esses 2,5%?
Não digo de abril a dezembro, sim, Débora, você já consegue fazer isso via administrativamente, você pode solicitar de abril a dezembro de 2024. Antes disso, o ideal é que você faça via judicial, tá? Então, você faça essa solicitação via judicial. De abril a dezembro de 2024, já estava pacificado que não era para recolher. Quem recolheu, você consegue fazer isso via administrativamente. Então, desde 2024, somente vai na folha de pagamento 0,2% de INCRA.